E o tema de hoje é: terapeuta, você é parte do problema ou da solução? Por que esse tema é muito importante? Basicamente, esse tema tem a ver com a sistêmica, que eu vou colocar assim: a função terapeuta está em ordem ou desordem? A função terapeuta. Lembra? Para quem já me acompanha, eu trabalhando sistêmica, você sabe. Então tem função materna, função paterna, a função do filho, a função do marido, a função da esposa, as funções. Existe algo que é uma função do terapeuta. Vou fazer uma pergunta: será que o terapeuta ele tem que fazer a função mãe, a função pai, a função, que raio de função é o terapeuta? É substituto de pai e mãe? Já vou dizer não. Função terapeuta é diferente. Do mesmo jeito, quando eu falo, por exemplo, a família, o sistema família, e tem o sistema escola, por exemplo. A escola faz a mesma coisa que a família faz? Não. Ambos os sistemas, a família e a escola, têm algo assim: ajudar esse indivíduo, elemento que pertence à família e pertence à escola, a seguir para a vida e ter sucesso na vida. A aprender para ter sucesso na vida. Mas a família é um sistema, a escola é outro, e cada um tem objetivos diferentes. Então vamos lá: o que é uma função terapeuta em ordem? Para saber se é em ordem, precisa saber o que é uma função terapeuta. Então, por exemplo, o cliente chega para o terapeuta. O terapeuta vai olhar para o cliente e ver o que nesse cliente? Ele vai ver uma criança ou vai ver um adulto? Isso aqui já é fundamental para o terapeuta. Eu vou colocar como clientes adultos. Depois, se der tempo, eu explico melhor o que é cliente criança e como é que funciona isso. Mas a relação que vai existir precisa ser uma relação do lado adulto do terapeuta com o lado adulto do cliente. Essas duas interações são essenciais, tá? Por quê? Porque terapia vem do grego e quer dizer tratamento. Então, quando você vai atender alguém como terapeuta, você vai tratar. Se você é um terapeuta, você trata. Para tratar, você precisa fazer um diagnóstico e você precisa saber para onde esse cliente precisa ir, que é o saudável, e aí você vai conduzir esse tratamento para o indivíduo sair do mundo doentio e ir até o mundo saudável. Quem é que faz todas as mudanças? Se eu sou o cliente, vou colocar assim, você é o cliente, você vem, você me procura. Se você vier como uma criança, você vem com uma dinâmica infantil. Que dinâmica infantil? Então, Fernando, eu vim aqui para você resolver o meu problema. Tipo, eu não tenho responsabilidade nenhuma, é você que vai ter que resolver o meu problema. Eu não. Esse cliente, ele está como adulto? Se eu aceitar isso, eu estou vendo o cliente adulto, potente, ou estou vendo o cliente impotente? E eu, onipotente. Veja. Por quê? Porque sou eu que vou curar o cliente. Então eu sou poderoso e o cliente é fraco. Se eu aceito uma dinâmica dessa, eu estou infantilizando o cliente. Isso vai ser saudável ou doentio, tanto para o cliente como para esta relação. Quando eu olho para o cliente adulto, eu vejo que ele é capaz. Quando eu vejo o cliente, vejo ele uma criancinha, eu vejo ele como incapaz. Eu estou falando isso bem didático, eu vou colocar assim: o que eu vejo em supervisão, eu atendo, vou colocar assim, eu tenho um monte de clientes, mas mais importante aqui, o que eu já fiz de supervisão e de treinamento de profissionais, e quando eu vou trabalhar esse lado, o que é um terapeuta saudável, isso aqui enrosca tudo. A hora que vai colocar, por exemplo, eu tenho um treinamento presencial, bom, hoje em dia nem sei mais se esse treinamento esse ano, com certeza, eu acredito que nem vai existir. Mas tem um treinamento presencial onde eu coloco assim, começo a fazer constelação. Ok, você que é um profissional, você é um terapeuta,
Onde você coloca o seu representante, onde você coloca o representante do seu cliente, onde fica? E a maioria faz o quê? Põe o cliente olhando para onde? O cliente olhando para o terapeuta. E aí eu peço para colocar os problemas do cliente. E sabe o que uma boa parte dos terapeutas fazem? O cliente olha para o terapeuta. O terapeuta olha para o cliente ou olha para os problemas do cliente. Sabe quem não olha para os problemas do cliente? O cliente. Então assim, ele vem e deposita, aí o terapeuta olha para os problemas, mas o cliente olha para o terapeuta. O cliente não olha para os problemas. Isso vai dar certo? Só de colocar essa dinâmica, isso aqui vai dar certo? Não, com certeza não vai dar certo isso aqui. Se o terapeuta ele se sentir nessa função maior e colocar o cliente como criança, transferencialmente, para quem trabalha com conceitos psicanalíticos, sabe? Transferencialmente o terapeuta ficou aonde? Numa função materna. Eu estou aqui para cuidar dele. Você é pequenininho, eu vou cuidar de você, eu tenho o poder da mudança, você não, você é uma criança. Então você vem e eu cuido de você. Agora, qual é a armadilha que tem nessa relação? A armadilha é, você está ajudando esse cliente a ser capaz, potente, caminhar sozinho com as próprias pernas, ou você está trabalhando para que ele se torne impotente, dependente do terapeuta, e não é capaz de seguir sozinho, porque eu vou dizer o que você tem que fazer, eu sou o poderoso, você é o fraco. Sabe o que acontece? É um fenômeno que infelizmente pega a grande maioria das relações terapêuticas. Uma dinâmica de codependente-dependente. O terapeuta se torna codependente e o cliente se torna dependente. Então aqui esse é o superior que manda, tipo, eu vou ser a mãe ideal, o pai ideal para você, e você vai ser a criancinha. Então quando o terapeuta vem para esse lugar, o que ele está fazendo? Ele está ocupando o lugar de mãe e pai do cliente. Sistemicamente isso aqui é um caos. É um caos, porque o terapeuta nunca pode estar no papel de pai ou mãe do cliente, porque pai e mãe ele já tem. Então, se o terapeuta entra nessa função, ele está fazendo o quê? Uma fantasia, tipo, eu sou melhor que os seus pais, eu sei o que é para fazer, os seus pais não. Então, começa a entrar numa competição com os pais do cliente. E aí esse cliente vai ter uma dinâmica interessante, porque fica assim, ou ele quer destruir os pais e coloca você como esse pai e mãe que vai cuidar dele, ele vai cobrar de você que você se torne esse pai ou essa mãe, ou por fidelidade esse cliente não permite que você seja o pai e a mãe dele, por fidelidade, então ele não vai aceitar você nessa relação. Qualquer uma das possibilidades não é saudável. Por quê? Porque de novo ficou essa dinâmica, o terapeuta é o poderoso e o cliente é o fraco. Isso aqui geralmente é o quê? Para quem conhece triângulo dramático já sabe, né? O terapeuta virou o papel do salvador. E praticamente todos, sinceramente eu não vi nenhum terapeuta, nem eu mesmo, que não veio, aliás, de uma dinâmica de filho parental, tipo um filho que vai tentar pôr ordem na casa do papai e da mamãe, resolver o problema da mamãe, defender a mamãe contra o papai, defender o papai contra a mamãe, e aquelas coisinhas todas. Se olhar na dinâmica dos terapeutas, o que motiva os terapeutas a virem para cá é que eles, quando criança, tentaram salvar o pai, a mãe, a família e assim por diante. Aí, eles têm uma motivação enorme para vir para cá. Mas sabe o que acontece? Se ele não se trata, ele pega a dinâmica doentia que tinha na família de origem dele e começa a atualizar essa dinâmica doentia na relação com o cliente. E aí ele se sente que eu estou cuidando do outro, mas sinto muito não está. Isso não é uma função terapeuta. Você pode utilizar todas as dinâmicas da abordagem, não importa que abordagem você faça. Se é psicanálise, se é Jung, se é Reich, não importa, Lacan, não importa. A questão é, que dinâmica você está vendo? Você é poderoso e o cliente é fraco? Então, dançou. Porque cada vez que você vai conversar com ele, a mensagem subliminar que você dá para ele é,
Você é fraco, eu sou forte. Você é fraco, eu sou forte. Você depende de mim. Eu sei, você não sabe. Eu sou o certo, você é o errado. Eu sou bom, você é ruim. Eu sou poderoso, você é fraco. O tempo todo ele vai ficar aqui. Então, quando o terapeuta faz isso, o que acontece? Essa relação, qual é o grande objetivo da relação? Se a relação são dois adultos, dois adultos buscando uma solução. Eu mostro o caminho, sei que você é capaz e você vai conseguir fazer isso. Conclusão, quanto tempo dura esse tratamento? O mínimo possível. Porque a partir do momento que você sabe o que fazer, você vai. Se eu venho nessa posição, eu vejo que você é fraco, eu como terapeuta, vou ficar sempre olhando para você e vendo que você não consegue. Então, o que eu vou fazer? Você nunca pode ir embora, porque se você for embora, você não vai ser capaz de resolver sozinho. Então, o cliente nunca vai embora. É uma terapia que nunca acaba. E por que nunca acaba? Sinceramente, porque nunca começou. A terapia, não. Mas a dinâmica dependente e codependente, sim. E quando tem uma relação dependente e codependente, não tem final. A tendência é sempre assim. Se você vai embora, é porque você... Aí vem um monte de coisinhas, né? Assim, você está indo embora porque você precisa, justo nesse momento você mais precisa, você vai sair... Você está se sabotando. Olha, desse jeito eu não vou poder te ajudar a trabalhar com isso. E se você sair daqui, você vai ficar cada vez pior, porque sou eu que ajudo você a ficar em equilíbrio. Você vai surtar, você vai piorar, você vai... Tipo, você depende de mim. Ah, se ele fala assim, pronto, estou pronto, o que eu vim buscar aqui já está resolvido. Não, isso é uma resistência, isso é uma dificuldade para você avançar, porque eu sei que você ainda precisa mais, porque a partir desse momento você precisa se preparar para as coisas. É tipo assim, não importa o que você vai fazer, você não consegue sair. E aí o que acontece, assim, o cliente se sente o quê? Prisioneiro da relação. E é verdade, ele fica preso. Conclusão, esse terapeuta está ajudando a solução ou está piorando o problema dele? Está piorando, ele veio com um problema, agora ele ganhou outro. Por quê? Porque esse aqui agora vai ficar sempre acima. E isso é a função terapeuta. A função terapeuta é eu sou adulto, você é adulto. Eu vou ajudar você a sair dessa história, ver a realidade. Você é capaz, você consegue. A partir do momento que você amplia a sua consciência, você consegue olhar para a realidade, você vai ver os recursos que você tem, os recursos que você precisa ter para que você caminhe sozinho. Então, um terapeuta, a função do terapeuta aí é muito parecida com a função dos pais. O grande objetivo do terapeuta é o grande objetivo dos pais, que é o quê? Tornar-se desnecessário. Então, quando o cliente vem, eu já estou vendo o quanto mais rápido ele pode ir embora para não ficar dependendo de mim. O que eu faço? Quando eu olho para o cliente e vejo ele poderoso, adulto, ele é capaz, eu só vou ajudá-lo a seguir, resolver o que está acontecendo, aprender e aí ele segue. Se precisar, ele me procura. Não é vou mantê-lo aqui e eu vou cuidar de você. Eu vou fazer o que você precisa. Você está vendo o meu tom de voz de Salvador, um ser maravilhoso, que você, coitadinho, é tão infeliz, tão complicado. Eu lembro de uma história que eu coloquei quando eu estava fazendo a gravação lá do Essência Sistêmica ou da Prática Sistêmica. De vez em quando eu conto essa história. Que eu fazia um grupo de supervisão e tinha uma profissional muito boa que ficava ali, nós fazíamos em dupla. Então tinham vários alunos e nós fazíamos a supervisão em dupla. Só que eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada acontecendo lá. Por quê? Porque quando eu orientava para o terapeuta ajudar o cliente a avançar e seguir para a vida dele, a terapeuta que estava comigo, que era outra supervisora, fazia exatamente o oposto. Não, porque ele precisa de você. Você precisa falar para o seu cliente que ele está querendo ir embora, mas não é para ir embora. Eu falei, se ele está pronto, vai, segue. Não, porque isso aqui é uma resistência, porque isso aqui é isso. Aí começava a vir um monte de termos muito bonitinhos, que era assim, você precisa trabalhar com o cliente para ele não ir embora. Senão, você vai perder o cliente.
E é por ele, você está fazendo isso, é por ele, você entendeu? Não é por você que você vai perder o cliente. É ele que precisa, não é você que precisa do cliente, é o cliente que precisa do terapeuta. Ixi, isso aqui é uma dinâmica de psicopatia, né? Para quem conhece traço e caráter, né? E aí aquilo começou a virar uma dupla mensagem, que eu trabalhava no sentido de libertação, alta, segue, tá pronto. E ali trabalhava, não, você cada vez precisa mais, você nunca estará pronto o suficiente para sair daqui. Bom, o que acontecia é que meus clientes passavam por mim e embora rápido. Os clientes que iam com ela nunca tinha alta. A alta era sempre uma briga entre o cliente e ela, alguma coisa acontecia e aí ficava, não, isso aqui é uma transcendência negativa, isso aqui é uma... interessante. E aí chegou uma hora, eu falei, não vai dar para trabalhar mais junto. E eu fiz uma pergunta bem chave, assim, para entender a dinâmica. E aí eu coloquei assim, me diga uma coisa, deixa eu entender uma coisa. Se vem um cliente que está num buraco e ele está triste, está infeliz, está lá porque ele está naquele buraco, o que é que você vai fazer com ele? E ela falou literalmente, eu vou lá e fico com ele para ele não ficar sozinho. Conclusão, o terapeuta vai fazer o quê? Manter o cliente no buraco. Eu vou ajudar você a suportar o buraco. Porque eu vou pegar na sua mãozinha, vou olhar para você, estou vendo o quanto você está sofrendo. Olha, mas agora você não está sozinho, eu estou aqui com você. Nunca mais você estará só, porque eu estarei aqui com você. Eu falei, então essa é a nossa grande diferença. Porque quando o cliente está no buraco lá, eu vou buscar uma escada ou uma corda para ajudar ele a sair do buraco. E não ficar os dois dentro do buraco. E aí eu vou deixar o buraco mais suportável para o cliente, porque agora ele não está sozinho. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta, que são assim, quais são as consequências para o cliente, para as relações que ele estabelece, para os sistemas que ele pertence? Imagina você pegar um cliente, vem um cliente que ele tem um sério problema na relação com a mulher dele. Por quê? Porque ele está identificando na mulher a mãe que ele teve, está fazendo uma confusão nessa relação. Bom, aí eu vou ficar meses, anos trabalhando a relação ali e não vou trabalhar a base do problema ou a raiz do problema que está lá. Eu preciso trabalhar a raiz. Escuta, esse problema é um problema que você teve com a sua mãe, não com a sua esposa. Isso aqui é outra dinâmica. Isso é o quê? Diagnóstico. E aí eu vou mostrar, desidentificar. Tem a sua mulher, tem a sua mãe. São duas dinâmicas diferentes. Quando você está com a sua mãe, você é uma criança. Com a sua esposa, você devia ser adulto. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para essa relação ficar mais saudável. Agora, eu posso ficar uns 2, 3 anos trabalhando com ele, vendo todas as queixas que existem com essa mulher, mas a queixa não é da mulher. O que vai acontecer com esse relacionamento? Esse relacionamento provavelmente vai piorar cada vez mais. A chance de dar certo esse casamento vai ficar cada vez pior. Por quê? Ao invés de eu tratar o problema, estou mantendo o problema e levando o problema cada vez mais. Imagina a mesma coisa que eu vou trabalhar com um doente. Vem um doente com câncer. O que eu vou fazer? Vou ver que estágio que está o câncer e vou fazer um tratamento para que elimine logo essa dinâmica e fique mais saudável. Não! Eu vou ficar avaliando, volta amanhã, vamos ver de novo, daqui a um mês, daqui a 2 meses, não, ainda não vamos mexer, vamos conversar mais sobre isso, vamos falar mais sobre isso, me conte mais sobre isso, eu estou vendo que você está sofrendo, que dinâmica, não era isso que você queria, mas olha só como as coisas aconteceram, eu estou vendo que está difícil suportar essa situação, então, mas me fale mais sobre isso, sim, aí ficam 2 anos, separa. O casal separa, a coisa virou uma confusão, mas é claro, você é inocente, a culpa é dela, porque ela não viu, porque ele não viu, porque a culpa é sua, porque a culpa é do outro. Conclusão, não resolveu o problema. Conclusão, o terapeuta foi parte da solução do problema. O terapeuta ajudou ou atrapalhou? O terapeuta manteve o cliente no buraco ou ajudou ele a sair do buraco e ficar mais saudável? E aí eu vou colocar uma outra coisa. E se esse casal tem filhos? Aí os filhos ficam assistindo esse conflito do casal. E aí o terapeuta está lá. E aí os filhos estão olhando para aquela dinâmica. O que está acontecendo? Quanto mais essa dinâmica doentia do casal continua, isso vai
piorar os problemas que os filhos têm e o modelo que os filhos estão vendo de pai e mãe, de homem e mulher e assim por diante. Então, quando o terapeuta fica levando as coisas, não sabe nem para onde vai, fica enrolando, demora meses, anos para tentar mexer numa coisa e não sabe nem o que mexer, vai piorar o indivíduo, vai piorar a relação, por exemplo, de casamento que ele tem, e vai piorar também a relação como pai, como essa criança está vendo o sistema, o ambiente do sistema que está ficando cada vez pior, e aí essas crianças depois vão ter mais traumas emocionais, e esses traumas emocionais vão aparecer aonde? Quando eles forem adultos, se é que eles vão casar, se vão casar ou não vão. Ah, eu vi tanta briga do meu pai e da minha mãe, não quero casar. Ah, eu vi tanto conflito com meu pai e com a minha mãe, não quero nem ter filho. E assim por diante. Então o que está acontecendo? O terapeuta muitas vezes, ele acha que está ajudando, mas ele está causando um transtorno cada vez maior para o indivíduo, para a relação que esse cliente tem com as pessoas da sua vida e com os sistemas onde ele está. E aí, que raio de terapeuta você é? Que raio de terapeuta você quer ser? Que raio de terapeuta você gostaria de ter? E essa é uma questão muito interessante. Quando, vou colocar assim, quando vem os terapeutas, é muito interessante que os terapeutas, eu estou falando em supervisão, eu sempre pergunto para o terapeuta assim, quando está na supervisão, eu falo assim, qual é o seu verdadeiro objetivo em relação ao cliente? Não, eu estou aqui para ajudar. Tá, e você vai ajudar como? Ah, então, eu vou ajudar. É interessante, porque eu observo assim, a relação está sem objetivo. Ah, eu estou ajudando, mas o que é ajudar? Tem um livro que eu indico muito, que é As Ordens da Ajuda, que é do Bert Hellinger. Então esse livro, As Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger, ele fala muito sobre isso, que tem muita gente que diz que vai ajudar e no fundo está só atrapalhando. Não está ajudando a manter o problema, está ajudando a piorar o problema. E uma regra básica, nunca infantilize o seu cliente. Nunca infantilize o seu cliente. Ele é adulto, então você trate-o como adulto. Se o terapeuta, e aí eu já vi terapeuta e fica assim, começa a falar e fica tudo inho, ai, tudo, põe um monte de inho, tom de voz é de mãezinha falando com o filhinho ou com a filhinha. Só pelo tom de voz, o jeitinho que fica. Ai, põe a mãozinha, põe o seu jeitinho aqui, põe, olha, porque assim, inho, só de falar inho, tom de voz, eu falo, meu Deus do céu, o que você está fazendo com o cliente? Muitas vezes eu pergunto, não tem objetivo, me fala o que ele fala para você, o que você perguntou para ele? O que você deveria perguntar? Quando tem uma infantilização, o que acontece? É a tal da relação codependente e dependente. Os efeitos são devastadores, infelizmente. O que eu recebo de pessoas que estão fazendo terapia há décadas, mas há décadas. E quando chega eu falo, não é possível. Como é que você está nesse lugar se você está trabalhando há tanto tempo? Eu não entendi. O que você está mexendo? Aí quando vai ver, está dando volta. O que está acontecendo? Ah, eu falei de 2 elementos importantes. E por que está dando volta? Por quê? Ao invés de olhar para o problema, a raiz do problema e a solução, fica dando volta, geralmente fazendo dinâmicas de triângulo dramático. O que é o triângulo dramático? A vítima, o salvador e o perseguidor. Frequentemente assim, o terapeuta é o salvador, o cliente é a vítima e tem alguém na vida dele que está atrapalhando, estragando a vida dele. Eu estou aqui para ajudar você a lidar com esse problema. Uma vez eu tive um terapeuta que foi muito interessante. Eu ainda não conhecia essa dinâmica do triângulo dramático, mas achei muito esquisito. E isso definiu falei assim, vou sair dessa terapia. Tava uma situação que eu estava precisando de algo, ele estava me levando para um outro lugar. Aí até olhava, pode ser que eu tenha dificuldade de olhar para isso. Então eu estava tendo um problema na relação no casamento, por exemplo. E aí, de repente, ele me coloca assim, fala, não, olha, você precisa de mim, senão como é que você vai lidar com os problemas que a sua mulher tem?
Como assim? Aí eu fiquei, como assim? Não, eu estou do seu lado, então como é que você vai fazer para lidar com isso? Porque senão você não vai saber como lidar. Eu falei, a sensação que deu é assim, existia como se fosse uma guerra, ele ficava do meu lado, eu e ele, para combater ela. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, eu não estou aqui para combater ela, estou aqui para resolver o problema. Não é para ficar, olha, senão você vai perder. Eu falei, hoje eu sei, aquilo é uma dinâmica de Salvador, eu sou a vítima e o monstro era a minha mulher. Eu falei, ué, não era isso. Eu falei, opa, alguma coisa me pegou, eu falei, não é isso. Mas infelizmente acontece. Agora, os dois elementos que eu estava falando. Os dois elementos básicos para ver se o indivíduo é adulto. Eu vejo autonomia financeira e sexualidade. E o que a maioria dos terapeutas tem medo enorme é de mexer aonde? Na sexualidade. Não falam de sexualidade. Sabe por quê? Porque a maioria dos terapeutas também estão cheios de problemas de sexualidade. Então eles evitam mexer numa coisa que eles não vão saber o que fazer. Então eles saem, aí ficam trabalhando, agora eu vou falar palavras técnicas, vou colocar em períodos pré-genitais, que é o período da fase oral e fase anal, mas principalmente fase oral, que é o quê? Mãezinha com filhinho. Eles ficam nesse lugar, mas eles não entram na fase genital, que é onde vai colocar o quê? Na fase genital é onde vai ter a entrada do pai, a saída, a quebra do vínculo, não é do vínculo, a quebra da relação mãe-filho, porque agora vai ficar pai, mãe, filho, a entrada da função paterna. O que eu vejo, a maioria desses profissionais, se trabalha no mundo dependente e codependente, é tudo na fase oral. Então eles ficam todos presos na fase oral do cliente. Conclusão, eles também estão na fase oral. A maioria dos terapeutas tem problemas em relação a dinheiro, a ganhar dinheiro. Tem dificuldade até para trabalhar, porque aquilo parece que é uma função materna. Dar teta não custa. Agora, trabalho terapêutico custa. Não, mas dar teta não. Se transformar em bebê e você é a mãe que dá teta, é claro, não vai saber como cobrar. Não sabe como cobrar, não sabe como mexer, e aí não resolve. Aí vem um terapeuta que vai cobrar, sim, vai fazer um trabalho e resolve o mais rápido possível. Bom, aí fica, o que o cliente quer? Se o cliente é adulto e se ele está pronto para ver o problema, adivinha que tipo de terapeuta ele vai buscar? Ele vai buscar um terapeuta que realmente o ajude a resolver aquilo lá e terminar o problema e achar um caminho mais saudável. Mas a questão é que tem muitos clientes que estão viciados e adoram ir para terapeuta, que põe no colinho, faz carinho, fala um monte de coisinha, mas não sai do lugar. É só para provar. Tem alguém que olha para mim, que cuida de mim, que agora está tudo ok, só que não acaba nunca. E é esses casos que muitas vezes eu pego que vêm lá de décadas de terapia, e o que está acontecendo é se mantendo na função de vítima, numa dinâmica oral que não sai do lugar, e a coisa não anda. Aí de repente eu mostro o que está acontecendo e fica assim, mas por que nunca ninguém mostrou isso para mim? Mas eu falei, você estava pronto para ver? Porque você também ficava nesse papel e fica um papel complementar. A criancinha e o terapeuta como mãezinha, fica os dois bonitinhos, um cuidando do outro e dizendo que aquilo tudo é lindo e maravilhoso, como muitas vezes fica assim, terapia, onde é tudo lindo e maravilhoso, meu terapeuta é a melhor coisa do mundo, eu sou o melhor cliente dele, tem alguma coisa errada, está mexendo na dor, está resolvendo o problema? Não! Então, não está mexendo naquilo que precisa. Terapia não é para ser gostosinho, terapia é para solução. Também não é para você ficar sofrendo que nem um louco, é levar o adulto até a dor infantil. O adulto vai ajudar a tirar a criança do trauma, mas precisa olhar onde é que está o trauma. Se não, fica só na superfície, é uma terapia de máscara. Máscara, fica a máscara do terapeuta com a máscara do cliente. Ninguém mexe na sombra. A sombra é onde está o quê? Os problemas que precisam ser vistos, aí, mas fica tudo na máscara. A Simone perguntou assim, professor, você pode falar tomar os pais? Como trabalhar essa dinâmica? Simples. Tomar os pais é simples. Esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Não importa se eles são as melhores ou as piores coisas do mundo. Tomar os pais eu aceito vocês como meus pais. Se eu estou vivo, vocês fizeram algo que foi o suficiente para eu sobreviver. Então eu recebo de vocês
tudo de bom que vocês puderam me dar como pai e mãe. Vocês me deram comida, me deram abrigo, me deram roupa para proteger do frio, me deram escola, me deram o suficiente para eu chegar aqui onde eu estou. Então, eu amo vocês e coloco no meu coração todas as coisas boas que vocês, pais, me deram. Isso é tomar os pais. No meu coração, meus pais são adultos. Meus pais se amam, eu sou fruto do amor e ambos estão me orientando, me autorizando e abençoando a seguir para a minha vida. Pronto, esses são os meus pais que estão aqui. É como comida, eu absorvo o que é bom. Ah, mas e um monte de problemas que tem lá? Sim, um monte de problemas eu deixo com eles. Agora, os problemas que vocês carregam não me pertencem mais. Vocês ficam com eles, eu não vou carregar os problemas de vocês. Eu levo apenas o amor de vocês para a vida. Aprendo com os problemas de vocês. Os meus pais são adultos, saudáveis e fazem o que é necessário para a minha criança. Os meus pais. Agora, o homem e a mulher que fizeram o papel de pai e mãe são seres humanos comuns que têm vários problemas e cabe a mim como adulto pegar o que é bom e deixar o que não é no passado. Isso não me pertence. Eu não vou cuidar dos problemas de vocês, vocês são adultos. Eu, como adulto, pego o bom, aprendo com as coisas que não foram boas e faço algo melhor no futuro. Pronto, isso é tomar os pais. É absorver o que é saudável deles. Não é ou eu pego tudo com todos os defeitos e tenho que dizer que aquilo tudo é lindo e maravilhoso. Não é. E também assim, não pego nada. Se eu não pego nada, eu não pego nem o bom. Se eu pego tudo, eu levo um monte de lixo junto. Não, é como comida. Eu absorvo o que é bom, identifico o que não serve e jogo fora. E deixo no passado. Ponto. No meu coração, meus pais são adultos, se amam e me orientam, me autorizam, abençoam a seguir para a vida. Pronto, esses são os meus pais. Isso é tomar os pais. Eu tomei a função paterna e a função materna. É diferente, por isso quando eu falo pai e mãe é função, não é gente. A minha mãe é aquela mulher que fez a função materna, fez o que tinha que ser feito. Agora, os problemas que ela carrega não é minha mãe, é os problemas que aquela mulher que fez a função de mãe carrega. Eu identifico e deixo aquilo lá. Eu levo só as coisas boas, então no meu coração eu continuo amando os meus pais e meus pais continuam me amando para sempre. Só que os pais que eu tenho no coração são a essência deles que eu peguei, não os problemas que eles carregam. É isso que é tomar dos pais, ok? O termo abuso vem após apenas conotação sexual? De onde você tirou isso? Abuso. Eu vou fazer uma... Você foi abusada e você é abusadora. Eu sou abusado e eu sou abusador. Abuso. A palavra abuso vem de abuso. Abuso. Uso é o que é o natural. Abuso é o que vai além do uso. Se for além do uso, então quer ver? Abuso. Se eu chegar para o meu filho, espancar o meu filho, mas não tem nada a ver com sexual, é abuso ou não? É claro, é violência física, abuso físico. Se eu chegar para o meu filho e falar assim, você não presta, você não serve, você é uma porcaria, você devia morrer, isso também é abuso, abuso psicológico. A minha função não é ficar fazendo isso. Veja, tudo isso aqui é abuso. Quer ver? Um abuso típico. Querida filha, você existe para cuidar de mim. Eu te dei tudo, agora você precisa me devolver. Você cuida de mim. Isso é abuso. Isso chama abuso da função parental. Eu, como pai ou mãe, eu dou para os meus filhos. Então, agora eles têm que devolver. Se eu cobrar deles a devolução, isso é abuso. Sabia? Isso é abuso. Tipo, os filhos não devem nada aos pais. Nossa, Fernanda, isso é horrível porque você não é cristão, porque você... Não, isso é função natural. Você pega na natureza, pega todos os animais, até o vegetal também faz isso. Ele vai lá e cuida dos filhotes. Assim que os filhotes crescem, o que ele faz? Segue a vida deles. Essa é a função pai e mãe. Eles sabem ser pai e mãe. Eles cuidam, eles dão a vida por aquelas criancinhas lá, os filhotes, eles defendem contra os predadores. Só tem um problema. Um problema não, só tem uma coisa. A hora que vira adulto, tchau, segue sua vida. O passarinho voa. Não vou ficar cuidando de você a vida inteira. E tem outra. Vocês não me devem nada, vocês não têm que ficar cuidando de mim. Isso é lei do equilíbrio.
Aquilo que eu recebi dos meus pais, eu tenho que passar para os meus filhos. E melhor do que eu recebi. Se eu devolver para os meus pais, eu estou tirando dos meus filhos. E aí complicou. Aí meus pais são adultos ou são crianças? O duro é quando os pais têm filhos para preencher as necessidades deles. Então os filhos não vêm do excesso de amor dos pais. Os filhos existem para preencher vazio dos pais. Isso já é abuso. Porque filho não foi feito para preencher nenhum vazio de pai e mãe, sabia? Filho foi feito para seguir para a vida. Família é um segundo útero para preparar o filho para ir para a verdadeira família dele. A verdadeira família é a vida. Ele segue para a vida. E lá na vida ele vai encontrar uma pessoa que é diferente da família de origem, para montar um vínculo, criar um casamento e aí dar sequência à vida. Precisa se afastar do ninho para poder voar e seguir em frente. E aí os dois princípios da vida, autopreservação e preservação da espécie. Autopreservação, sou capaz de cuidar de mim. Não preciso de ninguém mais, de pai e mãe para cuidar de mim. Preservação da espécie. Eu vou levar para frente o amor da minha família para que ela siga. Mas para levar em frente, eu preciso pegar o que veio da minha família e integrar com o que veio de outra família diferente da minha. Ó, diferente. Por isso não pode ser igual. Segue. Agora, qualquer coisa que não seja a função saudável é abuso. Veja, não é porque eu sou pai dos meus filhos, eu tenho poder de dizer para eles o que eles têm que fazer. Ó, você tem que ser desse jeito, do jeito que eu quero. Se você não for do jeito que eu quero, eu não te amo, eu não gosto de você. Isso é abuso, isso também é abuso. Filho não foi feito para ser projeto de ninguém. Isso é abuso da função parental. Se você pegar, por exemplo, um policial, só porque ele está lá com a farda dele, está com uma arma, ele pode ficar dando tiro em todo mundo? Não, isso é abuso da função. Se você pegar um delegado, um juiz e assim por diante, que vai fazer algo que não devia fazer, é abuso. Se você pegar um médico que resolveu, vou indicar um monte de cirurgia para você, você não tem necessidade, mas eu vou indicar só para eu ganhar dinheiro. Isso é abuso. Abuso. Então, se você não prestar atenção, você mesmo, de repente, está fazendo um monte de abusos. Eu estou cobrando coisas, por exemplo, da minha mulher que ela não tem que fazer. Isso é abuso. Abuso. Então não é uma relação saudável. Se eu ficar criancinha, por exemplo, e querer que a minha mulher faça coisas que a minha mãe não me deu, eu vou cobrar dela, isso é abuso. Eu estou abusando da função. Isso o tempo todo nós fazemos, sabia? A questão é quem tem consciência dos abusos e quem não tem. Agora, tem os vários tipos de abuso, tem um monte de tipos de abuso. Então tem abuso sexual, tem abuso físico, tem abuso psicológico, tem abuso financeiro também. De repente meus pais, não, agora eu estou com um monte de dívida, você tem que ficar pagando tudo que eu quero. Agora eu cada vez tenho mais dívida, você me dá tudo que eu quero. Os pais ou filhos, adultos, isso também é abuso. Isso é abuso, entendeu? Deu para entender que é abuso? Abuso tem um monte de coisas, tá? Às vezes o cliente resolve seu problema, está apto, mas não quer largar o terapeuta. Já aconteceu com vocês? Já, e isso é doentio. Sabe por quê? Porque é uma coisa simples, isso é a mesma coisa dinâmica infantil. Porque a questão é o seguinte, que o terapeuta precisa estar? Se precisa estar perto do terapeuta, quem precisa de perto é criança, adulto é dentro. Então é interessante porque se eu sou um cliente, esse terapeuta, como eu tenho vários terapeutas aqui dentro de mim, excelentes, praticamente todos os terapeutas estão aqui dentro, fizeram muitas coisas boas. Tem vários terapeutas que fizeram um monte de bobagem também, mas eu pego as coisas boas, essa é a sabedoria, pega só as boas. E aí o que acontece? Eu querer ficar perto é uma criança. Eu ter a conexão dentro, então tipo assim, você já está dentro de mim. Então eu vou colocar algumas coisas que muitos clientes falam assim, Fernando, isso independente da quantidade de sessões. É assim, nossa Fernando, eu escuto você falando o tempo todo. Claro que não sou eu falando. Está escutando o conhecimento, porque se eu for importante, tem alguma coisa errada. Eu não tenho que ser importante, o importante é ele aprender e seguir em frente. Então ele pode querer ficar perto? Pode, a questão é, está dentro?
Porque o filho, por exemplo, quando está pronto, ele vai embora para a vida. A mesma coisa, um cliente está pronto, ele vai embora para a vida. Se ele fez essa mudança, o que aconteceu? Internalizou aquela dinâmica, não vou dizer nem um profissional, internalizou o conhecimento. Esse conhecimento pode vir fantasiado de nome Fernando, mas não é o Fernando. Sinceramente, não é o Fernando. O que está vindo é uma sabedoria, um conhecimento que ele tem. E eu tenho que trabalhar para que ele possa ir embora e não ficar dependente de mim. Querer ficar perto, por exemplo, tem pessoas, aí fica assim, tem várias pessoas que passam por mim. Nossa, Fernando, eu queria ficar perto de você para ficar escutando e você falando tudo isso. Gente, não precisa ser terapeuta. Faz o curso, faz outras coisas. Mas não ficar como cliente. Como cliente tem alguma coisa equivocada aqui. A relação terapeuta-cliente é para acabar, não é para ficar para sempre. Se for para ficar para sempre, vai criar uma dinâmica de dependência. Agora, quero ter você mais próximo. Sim, o que muitos fazem. Compra um curso, vai assistir aula, vai ver os vídeos no YouTube. O que é isso? Eu estou em contato, mas não é com o Fernando. Nunca é o Fernando, sabia? Quando o cliente fala, é você, Fernando, não sou eu, não. O que você está querendo é aquilo que eu tenho que te fez bem, não sou eu. Se eu achar que sou eu agora estou achando que eu sou a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Não, o que eu tenho é um conhecimento, uma sabedoria que eu passo para você. A hora que eu passo para você, isso já é seu. Isso já é seu. Então você pega. E se você quiser estar, entre aspas, não é comigo, mas com esse conhecimento, com essa sabedoria, você pega, pratica e leva para frente. Porque aí, a partir daí, você também está levando esse conhecimento para outra pessoa. O que está acontecendo? É como uma família. Meus pais, eu adoro meus pais. Então, você adora seus pais? Então seja pai e passe para o seu filho tudo aquilo que eles te deram. Não, mas eu quero ficar perto deles. Então você não vai para a vida. Deu para entender? Então, querer é uma coisa, mas não deve. Terapia é para ter começo, meio e fim. Só isso. Agora, pode ter outro tipo de contato? Pode ter contato com professor e aluno. É a mesma coisa, eu vou entrar na faculdade e não quero sair mais, eu quero ficar aqui. Eu gosto desse professor e vou ficar aqui. Então estude para ficar como ele. Siga em frente, vai ficando e vai adquirindo esse conhecimento para de repente ficar como ele, de repente ficar até ir mais longe ainda, ok? Fiquei 18 anos fazendo terapia e continuo sofrendo até hoje. Então resolvi eu mesmo estudar o meu problema. Jocélio, sinto em 18 anos, se você não descobrir aquela história, é isso aqui. Sabe o que acontece? A maioria fica mexendo nisso aqui. Aí não mexe no problema principal. Conclusão, você vai ficar anos e anos. Aí fica assim, a terapia vem. Eu vou ensinar você a continuar sofrendo. Sabe o que acontece? Tem muitos terapeutas que ao invés de ver o problema e a solução, os terapeutas dão mecanismos de defesa para suportar. Olha, faz assim que funciona melhor. Pensa desse jeito. Olha, sente assim, porque é assim que eu faço. E aí eu consigo suportar. Olha, veja que tudo é lindo e maravilhoso. Sabe, tem uns terapeutas Poliana. Você leu Poliana? Lá na minha época, quando eu era criança, tinha 2 livros. Era Poliana Menina, Poliana Moça, nem lembro. E era um livrinho maravilhoso que as mães adoravam passar para as filhas, porque é tipo assim, veja, fazer o jogo do contente. Sempre tem que ver só as coisas boas. A questão não é questão de fazer jogo de contente, é você ver a realidade. Existe isso e existe isso. Não, eu pego tudo e transformo tudo em lindo, tudo é maravilhoso, tudo é maravilhoso. É joguinho do contente, é joguinho do contente. Gente, isso aqui é um mecanismo de defesa, de negação, não olhar para a realidade. E aí fica inventando. Sabe pegar um pote de merda, joga um chantilly para uma cereja e fala, olha o sorvete de chocolate. Quero ver comer então. Aí fica, não, olha como está tudo lindo, olha quanto amor, o amor está aqui, é amor para todo lado. Sei, e os problemas que eu carrego? Não, você está vendo errado, veja direito, faz assim, ó. Então tem vários tipos de terapeutas que vão escapando do problema. O que eles fazem? Eles passam para os clientes os mecanismos de defesa que eles têm. 18 anos e você continua sofrendo, então sinto muito, é alguma coisa errada. Agora tem alguma coisa errada com você também. Como é que você fica 18 anos num lugar que não dá resultado? Você leva o carro no mecânico e nunca resolve. O problema está onde? No carro?
em você? Troca de terapeuta, né? Não é possível. Vai buscar alguém que realmente vai mexer nisso, tá? E quando você vai se cuidar sozinha, se você não souber o que precisa mexer, também não adianta. Por isso o terapeuta ele vai enxergar coisas que você não vê. Ele vê de fora, com uma consciência maior, por um ângulo diferente, vai te mostrar o que é que você não está vendo e o que precisa realmente mudar, tá? A Drita está aqui perguntando: doutor Fernando, sua experiência em obesidade tem influência sistêmica? Ixi, como tem? E como? Toda vez. Tem a Luísa, não sei se você já ouviu falar, a Luísa, que é minha filha, terapeuta, ela é especialista em quê? Em distúrbios alimentares. Adivinha? Ela trabalha sistemicamente com todos esses distúrbios alimentares. Agora vai ver o que está por trás dessas dinâmicas de obesidade. Eu fiz uma live com ela, foi há pouco tempo, até comentamos alguma coisa assim. Ela dentro das dinâmicas, a obesidade está aqui, né? Aí você vai buscar aqui. Sabe o que você acha de monte aqui? Abusos. Sabe o que acha de monte aqui? Seres excluídos do sistema, principalmente abortos, e principalmente abortos provocados, abortos que não foram elaborados e não foram integrados à família. Aí a pessoa vive por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Ixi, ó, tá assim, ó, assim. Quer saber mais sobre isso? Começa a acompanhar a Luísa. Ela fala demais disso aqui. Ela pôs um foco enorme dentro de distúrbios alimentares e trabalha com o sistêmico o tempo todo. Sempre tem, sempre. É só você procurar, tá? Aliás, qualquer doença, ok? Muitos clientes acabam buscando um acolhimento e projetam no terapeuta. Sim, busca acolhimento, tá buscando o quê? Mamãe. Tipo, mamãe, cuida de mim. Ai, que delícia. Então, quanto pior eu fico, mais eu ganho colinha. Veja, olha só, quanto pior eu fico, mais o terapeuta me dá colinho. O que acontece? Na próxima sessão eu vou ficar pior, assim ele me dá colinho. Aí eu vou ficar cada vez cheio de problema. Ele me dá colinho. Ele me dá colinho. O que ele está treinando você? É interessante, isso é um erro básico dentro da psicologia infantil. Você dá algo positivo para uma dinâmica negativa. Agora, se ele vem com um problema, eu ensino ele a resolver o problema, ele não precisa mais de colinha. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar feliz, cuidar da criança dele e se divertir na vida. Senão ele vai sofrer cada vez mais para receber colinho. Bom, vai ficar 18 anos, 20 anos sofrendo para receber colinho. Então assim, quanto mais vem, eu dou colinho. Não funciona, né? Exato. Porque quando você resolve, você não precisa mais de colinho. Você vai pegar e levar a sua criança para se divertir na vida. Não ficar recebendo colinho da mamãe que não recebeu. E aí, sabe o que acontece? Uma dinâmica extremamente comum. É assim, o cliente está lá. Isso aí tem nos hospitais. Eu vou falar depois dos hospitais também. O cliente está lá com o terapeuta. Conforme ele vai melhorar e vê que vai perder o terapeuta, então o que ele faz? Ele começa a piorar, a inventar coisas para continuar sempre, para que esse terapeuta fique cuidando dele. Então ele vai ficar a eterna criança e você a eterna mamãe que vai cuidar de mim. Aí não é terapeuta, é uma mamãe ideal. Você é a mamãe ideal, você vai me dar tudo que minha mãe não me deu. Sei, começa com transferência positiva. Para quem sabe trabalhar com transferência, sabe que depois vai virar uma transferência negativa. Tudo aquilo que eu pus de bom em você, depois eu vou colocar como negativo. Porque você não olhou para mim, porque você não cuidou de mim, porque você abusou de mim, porque você só estava interessado no meu dinheiro, porque eu estou aqui e você nunca resolveu, porque você também é igual a todo mundo, que você me segurou aqui e não permitiu que eu crescesse. Aí depois ele vai começar a apontar o dedo. Transferência positiva, transferência negativa. Transferência e contra-transferência são interferências da relação. Então, precisa mexer nisso e seguir em frente. Porque se eu começar a dar... Cada vez que meu cliente sofre, eu dou uma coisinha gostosa para ele. Você entendeu? Eu estou fazendo algo bom. Sei. O cliente vai ficar sofrendo a vida inteira para receber uma coisinha gostosa. Ele vai ficar o quê? Dinâmica típica de dependente e codependente. Eu não ensino ele a resolver o problema. Eu vou dizer uma dinâmica que chama hospitalismo. Hospitalismo é assim, o cliente está internado, quando ele está para receber alta, ele piora. Quando ele está para receber alta, ele piora. Isso acontece com crianças. Onde eu vi isso a primeira vez que me chamou a atenção,
e que os médicos mostraram foi lá no Hospital Emílio Ribas, foi na época da meningite, hein? Era a final da época da meningite, parecia essa maluquice da Covid hoje. E aí, era uma dinâmica muito interessante, que tinham crianças que tinham infecções, e quando elas estavam para receber alta, ela piorava. Começava febre, a infecção piorava, ou então ela recebia alta, pode esperar, dali 1, 2 dias ela voltava muito pior. Aí chegava assim, não ia. E aí o que estava por trás disso? Isso aí chama hospitalismo, tá? Hospitalismo é assim, no hospital, eu posso estar no meio de doentes, eu posso estar sofrendo, mas tem alguém que olha para mim, tem uma cama, tem alguém que me toca, que me vê. Quando eu volto para casa, de repente o ambiente lá está horrível. Então é melhor ficar dentro do hospital do que sair do hospital. Então cada vez que vai sair do hospital, eu vou voltar para aquele sistema, para aquele ambiente horrível. O que eu faço? Eu prefiro ficar doente. Aí a pessoa fica sempre doente para ficar internada no hospital. Isso aí chama hospitalismo. E aí o hospital vira tipo um hotel 5 estrelas. Como, Fernando, você está louco? As pessoas estão lá, injeção. Eu sei, mas ali eles se sentem melhores do que fora, porque pelo menos ali tem alguém que vai olhar para eles. Aí eles ficam lá, alguém cuida de mim, alguém preenche minhas necessidades, eu tenho a comida, mesmo que eu não coma, mas eu estou aqui, as pessoas... Sim, hospitalismo, tá? Esse é um sério problema para as pessoas dentro do hospital. Então tem pessoas que não vão embora. Quem trabalha em hospital sabe disso, é só perguntar para qualquer médico, você vai ver lá as dinâmicas. Não, Fernando, não acredito nisso. Então vai lá ver, você vai ver só como está cheio disso. É a mesma coisa com a terapia, eu sempre estou mal para que alguém cuide de mim. Então a regra é assim, eu fico mal, alguém passa a mão na minha cabecinha e cuida de mim. Conclusão, eu sempre vou ficar mal, porque é assim que eu consigo uma carícia, alguma coisa boa do mundo. Então, cada vez eu fico vítima, sofredora, porque alguém cuida de mim. Então aquele que cuida está estimulando o outro a ficar sempre mal, doente, sofredor e assim por diante. Deu para entender? Isso é um problema sério nas relações terapêuticas, nas relações familiares, nas relações até de médicos e pacientes, e até hospital, tá? O Erivelton, como lidar com os pais nas condições de idade super avançada e com doenças, e quanto tempo deve dedicar a eles sem comprometer o tempo dos filhos atuais? O Erivelton é o seguinte, primeiro, é para os pais dependerem dos filhos? É assim, eu tenho um pneu de estepe no meu carro, é para eu usar? Eu tenho seguro, é para usar? Se der tudo certo, eu nunca vou usar o estepe e nunca vou usar o seguro. Nunca. Por quê? Porque não é para usar. Quando precisa cuidar dos pais, é porque alguma coisa deu errada. Não é para, quando eles ficarem velhinhos, eu tenho que cuidar deles. Não. Quando eu ficar velhinho, eu não quero atormentar filho nenhum. Aliás, eu quero ser um modelo para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos, se eu tiver a felicidade de tê-los. Eu vou ser um ser humano saudável, que sei cuidar da minha vida, não atormento a vida de ninguém, não me infantilizo. Se acontecer de eu precisar de algum filho, sinceramente, que deu muita coisa errada. Isso não é projeto de vida, não é. A questão é que o pessoal fica assim, às vezes é projeto de vida. Então, por exemplo, eu estou pensando em ter filho para não ficar sozinho e quando eu ficar mais velho, para eles cuidarem de mim. Pronto. Isso chama abuso, sabia? Porque filhos não foram feitos para isso. Eu, como filho, eu sempre conto aqui, meu pai ficou 3 anos aqui em casa. 3 anos. Fez 7 cirurgias. Ele teve câncer de reto, recidivou, então é colostomia, fecha a colostomia, opera, radioterapia, quimioterapia, 3 anos. O que aconteceu? Dei as condições que eu podia dar, porque se eu não pudesse, não dava. Agora, minha vida parou por causa disso? Não. E eu nunca vi meu pai como uma criancinha que eu tenho que ficar segurando a mãozinha dele, perguntando se ele está sofrendo. Eu não tiro a dignidade dele, ele é adulto. Ele é adulto, tanto é que hoje ele vive na casa dele e vive na minha, ué. E tudo bem. Ele me deve alguma coisa? Eu devo alguma coisa para ele? Não. Se eu puder, eu faço. Se eu puder, eu faço. Por amor. Mas não é obrigação. A maioria das pessoas fazem por obrigação e por culpa. É completamente diferente. Eu nunca infantilizei meu pai. Nunca.
nunca. E não permiti. Quando ele tentava infantilizar, eu continuava conversando com ele como adulto. E foi num período onde eu estava até construindo a sede do IBRAC, sim, trabalhar, tinha um monte de coisa a fazer. Minha vida não parou, eu continuei com a minha vida, sem problema algum. Ah, teve alguns probleminhas? Teve, atrapalhou um pouco, é claro que atrapalhou, mas faz parte. Mas a minha vida continua, continua. Agora, se você olhar para pai e mãe e ver criancinha, então você dançou. Porque quando você vê criancinha, eles vão infantilizando cada vez mais. Não, Fernanda, com certeza vem umas perguntas assim. Não, Fernanda, porque quando a gente fica velho, a gente fica criança. Sim, quando eu fico mais velho, eu fico mais em contato com a minha criança. E a questão é, eu vou dar um futuro melhor para minha criança ou eu vou voltar para o passado e reviver os traumas da minha criança? Aí eu vou adoecer, vou ficar mal, vou sofrer, vou sentir sozinho, tem que alguém cuidar de mim, tem que alguém lavar a minha bundinha, trocar minhas fraldinhas, alguém tem que dar comidinha na minha boca, alguém tem que fazer... As pessoas idosas estão voltando para esse lugar, no fundo eles estão voltando para a situação traumática infantil. Quem trabalha com doença, com psicossomática, sabe disso. Se você não resolver os traumas infantis que você carrega, você vai rever e reviver esses traumas. Frequentemente, quando você está na fase decadente da vida, que é o final da vida, ao invés de você ser adulto e cuidar da sua criança e dar uma infância feliz para a sua criança, você vai voltar aos traumas infantis. De repente você vai parar lá na cama, que é igual ao berço, que você vai ficar lá e alguém tem que cuidar de mim, voltou para o bebê. Porque é assim que acontece. Então, não é, eu vou colocar assim, é para cuidar. Não, se tiver pais que precisam ser cuidados pelos filhos, não é regra, deveria ser exceção. Exceção. Que tipo de pai e mãe você gostaria de ter? Pais que se divertem, são felizes, prepararam a velhice deles, prepararam para chegar nesse momento, eles têm reserva, eles não têm que ficar sugando o filho. Eles se tornam pessoas que ajudam você a ver a vida de uma forma melhor, são modelo de vida para você e para os seus filhos olhar e falar, olha, quando eu crescer quero ser igual a esse pai e essa mãe. Olha só, eles estão sempre atentos, eles estão estudando, eles estão crescendo, estão evoluindo, estão aproveitando a vida. Eles não estão afundando na vida. Por isso, quando afunda na vida, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. E, se eu tive filhos para que eles cuidem de mim, também tem alguma coisa errada, porque isso se chama abuso. Eu não vou ter filhos para preencher minha vida. Eu vou ter filhos para conduzir para a vida. Os filhos são da vida, não são meus. A minha responsabilidade comigo mesmo é cuidar de mim. Eu vou ter uma reserva e vou conquistar uma reserva para que no futuro eu possa ter dinheiro para remédio, sei lá, internação, alguma coisa assim. Eu estou preparando o meu futuro. E aí tem um ditado oriental que fala assim, quem se prepara para as adversidades, frequentemente não as encontra. Agora, se meu objetivo de vida, eu vou ter você, filho, para você cuidar de mim, adivinha, quando eu ficar mais velho, é claro, você existe para cuidar de mim. Adivinha o que vai acontecer? Cada vez eu vou ficar sem dinheiro, com um monte de problemas, doente, porque você vai cuidar de mim. Era o meu projeto de vida. Isto chama abuso, tá? Ok? Então, e outra, os filhos quando não cuidam, eles falam que é por amor. Não é. É por obrigação e por culpa, tá? Então não é por amor, é por amor, não é. Pode investigar, que chama de amor, mas não é. Porque o grande desejo mesmo era poder ter pais saudáveis, compartilhando a vida e ver eles se divertindo e você ficar livre, leve e solto e saber que tem um caminho saudável para a vida. Quando entra numa dinâmica dessa, significa que o sistema está doentio. Não é só um indivíduo, meu pai e minha mãe estão velhinhos e estão precisando, carente. Sei, se chegou nesse ponto, alguma coisa está errada. O objetivo não é ficar carente. O objetivo é serem os mais saudáveis possíveis e terem reservas suficientes para poder se cuidar nesse período da vida. Agora eu recebo pessoas que têm assim, estão com 40 anos. Então, Fernando, eu ainda não decidi o que eu vou fazer na minha vida. Aí eu falo assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, quanto tempo você vai viver na sua vida? 90 anos, tá bom? Então, os primeiros 30 é para você se preparar.
e começar a achar alguma coisa e já começar a trabalhar. Dos 30 aos 60 é para você se estabelecer, já começar a ter uma reserva, porque dos 60 ao 90 você vai viver daquilo que você conquistou. Agora, nos 40 você está que nem adolescente e não sabe para onde vai, o que vai acontecer com você lá nos 90? Você não sabe dar valor para dinheiro, você não sabe fazer, o que está acontecendo? Você está esperando que cuide para sempre? Aliás, tem uma coisa que é o oposto. Está cheio de filhos com 40, 50 anos, estão sendo sustentados pelos pais de 70, 80 anos. Quer dizer, gozado, né? Os filhos que vivem, está assim, né? Isso é saudável ou doentio? Amor é liberdade, cada um cuidando da sua vida. Isso é saudável. Agora, quando fica dependente, pais de 70, 80 anos, que ainda tem que ficar cuidando de filhinhos de 50, de 40, tá cheio, né? É saudável ou doentio? Bom, pessoal, grande abraço para todo mundo. Até quarta-feira que vem.